Olá, chavante e curioso, ele empresta o seu olhar para o mundo do cinema. Natural de Pelotas, o filho da dona Cláudia e do seu Reni, é bacharel em cinema e animação e mestre em indústria criativa. O marido da Cristiane dirigiu o curta-metragem Maria Clara, exibido em festivais de cinema no Brasil e Lisboa. Aos 27 anos, ele acumula importantes experiências em seu currículo, como a coordenação de conteúdo e programação de 5 edições do Festival de Cinema de Gramado. Atualmente, ele dirige o média-metragem Movimentos, 90 anos de Novo Hamburgo, que muito nos orgulha anunciar que está em fase de produção e que é uma parceria da Vale TV com a Simples Assim. Hoje teremos uma conversa de peso com Leonardo Vieira Peixoto. Léo Peixoto, grande diretor de cinema, seja muito bem-vindo a essa conversa de peso. Chavante acima de tudo, é isso? Chavante é meio genético, né? Não dá para evitar. Como é que tá o teu chavante aí? Tá se preparando para a Série B, né? O Gauchão a gente Feliz? Cumpriu tabela aí, um pouquinho preocupado, mas acho que vai dar tudo certo. Pois é, a gente fica olhando aquilo ali e fica pensando, pô, Novo Hamburgo que corre atrás, aí chegou na frente do nosso chavante, chegou na frente do Ju, que vão disputar aí a Série B do Brasileirão desse ano, Acho que né? foi a inexperiência com o nível mais alto, assim, que o Brasil teve uma pré-temporada do tamanho do Grêmio e do Inter, que acabou, a Série B acabou indo para a Série A, e nunca tinha tido isso, acho que, né, 100 e poucos anos de história, nunca tinha tido isso, então o time costumava na temporada de 45 dias fazer uma de 11, 12, acho que foi aí que complicou. Mas eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem nesse momento é o técnico de vocês, né? Quantos anos? Acho que são 5 anos. Não vou dizer que é um recorde, mas para padrão brasileiro isso aí é uma coisa fora do comum, né? Do Londrina que está na frente do Rogério, que esse ano está mais nervoso que o normal, ele é sempre nervoso, mas ele está mais nervoso. Briga com a torcida? Que relação de amor e ódio bonita é essa? Mas ali não tem, ele é o maior técnico da história do time, saiu da Série B do Gauchão para a Série B do Brasileiro e espero que logo... Não, uma trajetória de sucesso. Tem que erguer uma estátua lá antes de qualquer coisa, aposenta ele, deixa ele lá guardado lá dentro. Ô, Leão, como é que foi essa vinda de vocês para Novo Hamburgo? A gente morava em Pelotas, eu tinha 11 anos em 2000 e a economia de Pelotas estava mais estagnada que região sul do estado, né? Que normalmente patina bastante. Meu pai é engenheiro civil e mandando currículos achou uma empresa aqui em Novo Hamburgo que chamou ele. Então, no começo do ano ele veio para cá, a gente dar aquela sentida se ia rolar. No meio do ano a gente veio a família inteira, eu, minha mãe e meu irmão. E logo depois a empresa parou de pagar meu pai. Mas a gente achou que o destino era Novo Hamburgo mesmo. E fomos ficando e fomos nos... Vocês, crianças, gostaram? Porque tem aquela coisa de deixar a coleguinha lá, Sim. né? Não, a gente se mudou no meio do ano. Puxa. E ser o aluno novo e pelotense, né, o bullying caiu em cima, né? Já tinha no colégio, aos 11 anos, já tinha bullying em cima de pelotense? Né? Que loucura. Meus colegas do Pio 12 vão lembrar ali de tudo. Mas depois a gente foi se acostumando, assim, pro meu irmão, era mais novo, criança menor ainda, foi muito mais fácil. Eu e a mãe que demoramos um pouquinho mais. E uma coisa que até no documentário agora que a gente está gravando, a gente percebe que vários entrevistados acabam nos citando assim, que a comunidade de Novo Hamburgo às vezes é difícil de entrar, mas depois que entra, abre a casa, né? Então foi esse pouco assim, a gente tinha uma colonização portuguesa lá em Novo Hamburgo, lá em Pelotas, sentiu um pouco a diferença. Tinham palavras que eram até diferentes, por incrível que pareça, são 300 quilômetros, mas até as palavras mudam às vezes. Mas a gente agora não sai mais daqui. Esse Vieira Peixoto, não precisa perguntar qual é a ascendência, de jeito nenhum, né? Português, total. E aí tu, na Fevale, no segundo grau da Fevale, descobriu o cinema. Exatamente. Isso aqui é tipo um clique, assim? Foi um clique que não aconteceu por acaso, né? Eu fui fiz o ensino fundamental da quinta e oitava série no Pio 12. Aquela coisa do ensino médio,
tinha que escolher o que fazer e no Pio 12 queria fazer um técnico. No Pio 12 tinha aquele técnico de administração que não era muito a minha cara, e aí eu gostava de escrever muito. Meu pai achou um panfleto que falava do técnico de publicidade e propaganda da Fevale. Aí fui, né, descobrindo, querer ser criativo. No segundo ano lá tinha um projeto que hoje se chama Outros Olhares, mas na época chamava Cinetier, que todos os turmas do segundo ano tinham que fazer um curta-metragem baseado no Érico Veríssimo. Tinha sido o Cine Machado, que era do Machado de Assis antes, e no nosso ano foi o Cinetier. E por incrível que pareça, eu fui ator nessa vez, uma coisa que eu nunca mais fiz na vida. Mas eu gostei do ambiente, assim, eu lembro de escrever o roteiro. Então foi o ator e foi o roteirista também? Não, porque o roteiro tinha o concurso de roteiro ali, também. E aí eu e o Rafael Petri, que também entrou no filme com a gente adaptou o Capitão Rodrigo para os dias de hoje. Em vez de ir pro duelo de cavalo, eles iam de bicicleta. Um tinha uma motinho bis e o outro tinha uma moto poderosa. E aí os meus... O Capitão Rodrigo virou quase um Che Guevara, assim, mais ou menos. Quase isso. E aí a gente, na hora, ficaram 2 roteiros no final e a turma achou que era ousado demais e escolheu uma adaptação mais clássica. E a gente eu e ele acabamos como atores porque o Capitão Rodrigo não podia ser loiro, né? E eram os únicos um pouco mais morenos da turma, era eu e ele. Então eu virei o Capitão Rodrigo, ele virou o irmão da Bibiana. Assim. Maravilha. E a gente foi essa coisa. Nunca mais atuei, não é a minha praia, mas o ambiente de gravação, de planejar isso, planejar aquilo, que me encantou, assim. E eu lembro de pensar que foi uma coisa que acontecia, que eu estudava e aprendia sem dificuldades, sabe? Porque era uma coisa que ia indo, assim, sem um fluxo muito bacana, assim. E aí, ainda bem, passei em penúltimo no vestibular da Universidade de Pelotas lá, que era a da primeira turma e era a universidade pública com faculdade de cinema, né? Que ajudava nas economias de casa também. Ô, Léo, foi amor à primeira vista, então? Sim. Uma primeira oportunidade, experiência, e tu já sabia que tu ia fazer isso pro resto da vida? Esperava que sim, né? É? E até agora tá dando certo. Foi um querer muito forte. Foi. E a faculdade, assim, eu conversava com a universidade pública tem uma coisa legal que é uma integração, como todo mundo, eu trabalhei durante, mas tu não tem como ter uma jornada de trabalho de 8 horas, porque tu tem aula de manhã, de tarde. A gente vai conversando com muita gente da universidade e as pessoas reclamavam de algumas disciplinas. Eu dizia, teve uma disciplina que eu não gostei na faculdade inteira, sabe? Então tudo foi encantando e era o medo de depois da faculdade não ter emprego, né? Porque é uma vida complicada ainda nesse país. É né? difícil e ainda a gente fez a faculdade em Pelotas que, como era a primeira turma, hoje em dia tem um ambiente cinematográfico na cidade lá, de vez em quando eu volto, falo com colegas que ficaram, que muito maior, muito mais plural. Na época não tinha tanto. Então eu me formei, voltei para Novo Hamburgo e comecei a descobrir assim, onde é que dava para me encaixar. E aí o destino ajudou que a Um Cultural, que é a empresa daqui, que eu conhecia os 2 sócios na época, pegou o Festival de Cinema de Gramado para fazer e eu imprimi meu currículo e bati na porta para ver se conseguia trabalhar com eles e acabou dando certo. E eles saíram e tu ficou. Eles fizeram durante 3 anos o Festival de Cinema de Gramado e tu tá lá 5 já. Isso, fiz os últimos 5, fiz 2 depois deles. Maravilha. Temos uma cena bacana do cinema gaúcho, né? Sim. Casa de Cinema de Porto Alegre, várias a Casa de Cinema acho que ele chega a ser o modelo de todo mundo, assim, né? Que eles conseguem há muitos anos já produzir e vendem essas coisas. Acho que eles mal usam leis de incentivo, assim, eles conseguem no mercado mesmo, assim, de produção. E o Rio Grande do Sul tem uma tradição, assim, desse lado dos filmes rurais lá do Teixeirinha e foi Verdade. Alguns filmes urbanizados e tem muita gente boa aqui no Rio Grande do Sul. Mas o país como um todo, assim, com lá desde a lei para televisão, mas a lei de incentivo para o cinema especificamente,
O país todo está vivendo um Dando momento... cota para o cinema nacional, né? Isso, batalhando por essa cota, sim, mas financiando muito E a estamos falando de produção. 20 anos, porque o cinema no começo dos anos 90 Fechou, não existiu, né? Fechou. Ali, a partir do Collor, ele fechou. Teve a período da retomada e a gente conseguiu ter... Acho que o Ministério da Cultura conseguiu, e depois a Ancine, né, que agora está trocando presidência, vamos ver como é que segue, conseguiu incentivar muita produção. A gente tem uma produção enorme de mais de 100 filmes, mais de 100 longas no Brasil por ano, que tem a dificuldade agora, que é o que está, acho que é o próximo passo, de exibição, né? Sala de cinema, muito pouco. Os filmes que conseguem entrar em cartaz, que não tem a chancela de humor da Globo, digamos assim, que tem um dinheiro bom de lançamento, acabam fazendo muito pouco público. Mas a produção audiovisual está conseguindo se sustentar com essa lei do conteúdo na TV a cabo, né? É o Fundo Setorial do Audiovisual. Tu é muito crítico em relação a esse humor da Globo, por exemplo, ou isso também ajuda a formação de público? Isso também ajuda. Só que são os filmes brasileiros que conseguem ter uma vida mais no cinema, público, por exemplo. uma vida maior, e consegue ter franquia, né? Se você 2... 2, 3, então, 27. Daqui a pouco tá... Então é uma coisa que faz parte, não dá para negar que assim, é um mercado de cinema que as pessoas assistem. Teríamos cinema no Brasil não fosse, por exemplo, as leis de incentivo à cultura? Teria, porque a gente é muito teimoso, né? É cachaça fazer cinema. Mas não sei se teria nesse volume e nessa qualidade técnica, porque é investimento que é necessário. Dá para dizer que esse negócio vai ficar bom, então? Vai, com certeza. Coisa boa. Eu quero saber desse filme Movimentos, mas isso na volta do nosso intervalo hoje com o diretor de cinema, Léo Peixoto.